Você já sentiu que seu relacionamento com Deus está estagnado? Como se você estivesse no piloto automático, indo à igreja, orando as mesmas orações, lendo sua Bíblia ocasionalmente, mas sem realmente sentir aquela conexão profunda que você costumava ter. Ou talvez você nunca tenha experimentado aquela proximidade íntima com Deus que você vê em outros crentes, e se pergunta o que eles estão fazendo que você não está fazendo. Irmão, irmã, se isso ressoa com você, você não está sozinho. Esta é uma das lutas mais comuns entre os crentes, e hoje vamos mudar isso. Porque aqui está a verdade que você precisa ouvir: Deus não se afastou de você. Você e eu, muitas vezes somos nós que nos afastamos sem perceber. E o lindo é que melhorar seu relacionamento com Deus não requer fórmulas complicadas nem conhecimento teológico avançado. Requer 3 passos simples, mas poderosos, que transformarão completamente sua vida espiritual. Agora, antes de continuar, quero que você faça algo por mim. Se esta mensagem está tocando seu coração, se você sabe que precisa disso, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Não porque eu precise dos números, mas porque quando você se compromete publicamente a melhorar seu relacionamento com Deus, algo muda dentro de você. É um ato de fé. É dizer: sim, Senhor, estou pronto para me aproximar mais de Ti. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Então pegue sua Bíblia, abra seu coração, e vamos mergulhar nesses 3 passos que mudarão tudo. Antes de explorar os passos práticos, precisamos entender por que isso importa tanto. Seu relacionamento com Deus não é um luxo espiritual nem algo opcional para crentes super dedicados. É o fundamento de tudo em sua vida cristã. Sem ele, todo o resto desmorona. A Bíblia é clara sobre isso. Em João 15:5, Jesus diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque separados de mim nada podeis fazer. Pare e pense nisso. Jesus não disse: você fará menos ou será mais difícil. Ele disse que sem permanecer nele, você literalmente não pode fazer nada de valor eterno. Cada vitória, cada transformação, cada momento de paz no meio do caos, tudo flui de estar conectado à videira. E sabe o que acontece quando não permanecemos perto dele? Ficamos esgotados. Ficamos ansiosos. Lutamos com pecados que pensávamos ter superado. Perdemos nossa alegria, nosso propósito, nossa paz. Porque estamos tentando viver a vida cristã com nossas próprias forças em vez de depender do seu poder. Aqui está a luta que muitos enfrentamos e sabemos que deveríamos estar mais perto de Deus, mas a vida se interpõe. O trabalho, a família, as responsabilidades, as distrações, tudo parece conspirar contra nosso tempo com Ele. E lentamente, sem percebermos, Ele passa de ser nossa prioridade a ser uma parte de nossa rotina semanal. Vamos mudar isso agora mesmo. Vamos raciocinar por um momento. Todo relacionamento significativo requer 3 coisas: tempo intencional, comunicação honesta e esforço consistente. Pense em seu casamento, sua amizade mais próxima, seu relacionamento com seus filhos. Se você não investir tempo de qualidade, se não se comunicar abertamente, se não fizer o esforço dia após dia, esse relacionamento se deteriora. Não importa quanto amor haja, sem esses elementos, a distância cresce. A mesma lógica se aplica ao nosso relacionamento com Deus, mas aqui há algo lindo: enquanto nos relacionamentos humanos ambas as partes podem falhar, Deus nunca falha. Ele está constantemente buscando você, chamando você, esperando por você. Tiago 4:8 nos promete: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Você vê isso? Não diz talvez ou se você tiver sorte. É uma promessa garantida. Você dá um passo em direção a Ele, e Ele corre em sua direção. Deixe-me dar uma analogia simples. Imagine que você tem um celular, mas nunca o carrega. Você pode ter o dispositivo mais avançado do mundo, mas se a bateria está vazia, é inútil. Seu relacionamento com Deus é sua fonte de poder espiritual. Sem Ele, você pode ter toda a doutrina correta, toda a atividade religiosa, mas estará funcionando com bateria vazia.
Os 3 passos que compartilharei hoje são como você conecta sua vida à fonte de poder infinita. Agora, alguns dirão, mas eu não sinto nada quando oro. Amigo, aqui está a verdade, as emoções são importantes, mas não são o fundamento. A Bíblia nos diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não espera sentir antes de agir. A fé age, e os sentimentos seguem. Então não espere ter vontade de se aproximar de Deus. Dê os passos pela fé, e observe como ele transforma seu coração. Primeiro passo, priorize o tempo a sós com Deus diariamente. E não estou falando de 5 minutos apressados antes de sair correndo pela porta. Estou falando de tempo intencional, focado, sem distrações, onde você se apresenta completamente diante da sua presença. Marcos 1:35 nos mostra como o próprio Jesus priorizou isso e levantando-se de manhã muito cedo, sendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. Se o Filho de Deus, que era perfeitamente um com o Pai, precisava de tempo a sós com Deus todos os dias, quanto mais precisamos nós. Jesus não fez isso ocasionalmente quando se sentia espiritual. Era sua prática consistente, especialmente antes de momentos cruciais. Aqui está o que quero que você entenda, e este não é tempo para ler devocionais de outras pessoas ou ouvir sermões, embora essas coisas sejam boas. Este é tempo para você e Deus somente. Abra sua palavra e deixe que Ele fale diretamente com você. Salmo 119:105 diz, Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Cada dia que você abre sua Bíblia, está acendendo uma luz em seu caminho. Agora, deixe-me ser prático. Como você faz isso realmente? Primeiro, escolha um horário específico. Não quando eu tiver tempo, porque você nunca terá. Agende isso como o compromisso mais importante do seu dia. Para alguns é cedo pela manhã antes que o mundo acorde. Para outros é durante o almoço ou antes de dormir. Não importa quando, importa que seja consistente. Segundo, elimine distrações. Desligue seu celular. Feche o computador. Encontre um lugar onde você possa estar sozinho. Jesus foi para um lugar deserto, você precisa do seu próprio lugar deserto onde o barulho do mundo não possa alcançá-lo. Terceiro, venha com expectativa. Não é um dever religioso a cumprir. É um encontro com o Criador do universo que te ama apaixonadamente. Salmo 42:1 diz, Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Venha sedento. Venha faminto. Venha esperando que ele se revele. E o que você faz durante esse tempo? Leia a sua palavra devagar. Não tenha pressa para terminar capítulos. Leia até que algo capte sua atenção, então pare. Reflita. Pergunte a Deus o que Ele está dizendo a você. Escreva o que você ouve. Então responda em oração, não com palavras religiosas elegantes, mas com honestidade crua do seu coração. Segundo passo, pratique a comunicação contínua ao longo do dia. Isso é o que 1 Tessalonicenses 5:17 chama de orar sem cessar. Agora, claramente Paulo não está dizendo que devemos estar de joelhos o dia todo. Ele está falando sobre cultivar uma consciência constante da presença de Deus, onde você conversa com Ele durante todo o seu dia. Pense em como você se comunica com alguém que ama. Você não tem apenas uma conversa formal uma vez por dia e então ignora essa pessoa o resto do tempo. Não, há mensagens rápidas, ligações curtas, pensamentos compartilhados ao longo do dia. Seu relacionamento com Deus pode e deve ser assim. Quando você enfrenta uma decisão difícil no trabalho, naquele momento, sussurre e Senhor, me dê sabedoria. Quando vê algo lindo, diga, obrigado, Pai. Quando sente tentação, clame e me ajude, Jesus. Quando experimenta uma vitória, celebre e olhe o que tu fizeste, Deus. Esta comunicação constante mantém seu coração sintonizado com o dele. Filipenses 4:6 nos instrui, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças.
Em toda situação, não apenas nas grandes coisas, leve seus pensamentos a Deus. Isso transforma sua vida porque você não está mais lutando sozinho. Você está em conversa contínua com aquele que tem todas as respostas. Aqui está a mudança prática. Antes de checar as redes sociais, fale com Deus. Antes de responder aquele e-mail com frustração, ore. Quando você entra no carro, em vez de ligar o rádio imediatamente, use esse tempo para falar com Ele. Esses pequenos momentos ao longo do dia se acumulam e transformam sua perspectiva completa. E escute isso, e Deus quer ouvir tudo. Suas alegrias, suas frustrações, suas perguntas, suas dúvidas. 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você não precisa limpar sua vida antes de orar. Você não precisa usar palavras perfeitas. Ele quer seu coração real, não sua atuação religiosa. Terceiro passo, obedeça o que Ele te mostra. Aqui é onde muitos crentes ficam presos. Eles leem a Bíblia, oram, sentem convicção do Espírito Santo sobre algo em suas vidas, e não fazem nada a respeito. Amigo, a obediência é a linguagem do amor para com Deus. João 14, 23-24 é radical, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Você vê a conexão direta? Jesus não diz que o amor se demonstra por quanto você sabe ou quanto você sente. Se demonstra por você obedecer ou não. A obediência é onde seu relacionamento com Deus passa de teórico a transformador. Você pode orar horas, ler capítulos inteiros, assistir a cada culto da igreja, mas se Deus está falando com você sobre perdoar alguém e você se recusa, seu relacionamento está bloqueado. Se Ele te convence sobre um hábito pecaminoso e você ignora, não importa quanta atividade religiosa você tenha, a intimidade se perde. Tiago 1,22 nos adverte, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Cada vez que você ouve a verdade de Deus e não age sobre ela, você se torna espiritualmente surdo. Seu coração endurece um pouco mais. Na próxima vez que Ele fala, é mais difícil ouvir. Mas aqui está o lindo, quando você obedece, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil, algo poderoso acontece. Você experimenta o poder de Deus de maneiras que nunca conheceria de outra forma. Sua fé cresce. Sua confiança nele se aprofunda. E Ele confia a você mais revelação porque você demonstrou que fará algo com o que Ele te mostra. Deixe-me ser específico. Se Deus tem falado com você sobre ser mais generoso, obedeça. Dê esse dízimo mesmo que as contas não fechem. Se Ele te convenceu sobre passar mais tempo com sua família, obedeça. Saia do trabalho mais cedo. Se você sabe que precisa deixar aquele relacionamento que está te afastando dele, obedeça. A obediência rápida libera bênçãos rápidas. Provérbios 3, 5-6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. A obediência é confiar na sua sabedoria acima do seu entendimento. É reconhecê-lo como Senhor, não apenas como Salvador. Agora, vamos abordar alguns mal-entendidos comuns que impedem as pessoas de melhorarem seu relacionamento com Deus. Mal-entendido 1. Preciso me sentir perto de Deus para me aproximar dele. Não, irmão. Isso está ao contrário. Você se aproxima de Deus pela fé, e então os sentimentos seguem. Romanos 10:17 nos lembra, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você dá os passos de fé, obedece o que sabe que é certo, e Deus te encontra em sua obediência. Não espere sentir antes de agir. Age em fé, e os sentimentos virão. Mal-entendido 2, não sou bom o suficiente para me aproximar de Deus. Esta mentira mantém incontáveis crentes presos. Ouça-me claramente, você nunca será bom o suficiente pelos seus próprios méritos. Por isso precisamos de Jesus. Hebreus 4,16 diz, cheguemos,
pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você vem com confiança não pela sua justiça, mas pela justiça de Cristo. Seu acesso a Deus foi comprado pelo sangue de Jesus, não ganho pelo seu comportamento. Mal entendido 3, meu passado me desqualifica da intimidade com Deus. Amigo, Deus se especializa em pegar passados destroçados e criar futuros lindos. Davi era adúltero e assassino, e Deus o chamou de homem segundo o seu coração. Pedro negou Jesus 3 vezes, e se tornou a rocha sobre a qual foi construída a igreja. Paulo perseguiu e matou cristãos, e escreveu a maioria do Novo Testamento. Seu passado não define seu futuro com Deus. 1 João 9 promete, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Confesse, receba perdão, e avance. Então, como isso se parece praticamente em sua vida diária? Primeiro, sua fé se fortalece exponencialmente. Quando você passa tempo consistente com Deus, quando fala com Ele durante todo o dia, quando obedece sua orientação, você começa a ver sua fidelidade de formas tangíveis. Aquela resposta à oração que parecia impossível. Aquela provisão na hora certa. Aquela paz sobrenatural no meio de circunstâncias caóticas. Cada experiência constrói sua confiança nele. Segundo, você encontra estabilidade em um mundo instável. Vivemos em tempos turbulentos. A economia flutua. Os relacionamentos são complicados. A saúde é frágil. Mas quando sua raiz está profunda em Deus, você pode suportar qualquer tempestade. Salmo 46, 1-2 declara, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Terceiro, você experimenta a transformação genuína. Não estou falando de modificação de comportamento superficial. Falo de mudança de coração real. Aqueles padrões de pecado que te escravizaram durante anos começam a perder seu poder. Aquelas feridas que te atormentaram começam a sarar. Aquele vazio que você tem tentado preencher com coisas do mundo finalmente se preenche com sua presença. 2 Coríntios 3,18 nos dá esta promessa incrível, e mais todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Enquanto você olha para Jesus consistentemente, você se torna como Ele. Não por esforço, mas por exposição. Então deixe-me resumir esses 3 passos mais uma vez porque são importantes demais para perder. 1. Priorize o tempo diário a sós com Deus, sem distrações, em sua palavra e em oração. 2. Pratique a comunicação contínua durante todo o seu dia, levando a Ele cada pensamento, cada situação, cada emoção. 3. Obedeça o que Ele te mostra, rápido e completamente, confiando em sua sabedoria acima da sua. Esses não são complicados, mas são poderosos. E aqui está meu desafio para você hoje, e não apenas ouça esta mensagem e diga, que legal. Faça algo a respeito. Agora mesmo, antes que este vídeo termine, tome uma decisão. Decida seu horário específico amanhã para estar a sós com Deus. Coloque no seu calendário. Configure um alarme. Comprometa-se. Porque aqui está a verdade, amigo, Deus está esperando você. Ele tem estado esperando. E no momento em que você der esse primeiro passo em direção a Ele, você descobrirá que Ele já deu 1000 passos em sua direção. Sua vida está prestes a mudar de maneiras que você nem consegue imaginar agora. Vamos orar juntos. Pai Celestial, venho diante de Ti em nome poderoso de Jesus. Te agradeço porque Tu não és um Deus distante e indiferente, mas um Pai amoroso que anseia por intimidade com Teus filhos. Obrigado pela cruz que abriu o caminho para que nos aproximemos confiantemente da Tua presença. Senhor, oro por cada pessoa que ouve esta mensagem hoje. Alguns estão sentindo a seca espiritual de terem estado longe de Ti. Outros estão famintos por mais, mas não sabiam como dar o próximo passo. Pai,
acende esse fogo em seus corações agora mesmo. Dá-lhes a graça para priorizar o tempo contigo. Dá-lhes a disciplina para serem consistentes. Dá-lhes a coragem para obedecer quando teu espírito fala. Quebra cada cadeia que os tem mantido presos. Sara cada ferida que tem bloqueado a intimidade. Derruba cada mentira do inimigo que diz que não são dignos do teu amor. Porque sabemos a verdade, fomos comprados por preço, somos teus, e nada pode nos separar do teu amor. Transforma-nos, Senhor, de glória em glória. Que quando as pessoas nos vejam, vejam menos de nós e mais de ti. Que nossas vidas sejam testemunhos vivos do que acontece quando alguém se aproxima de ti com todo o coração. Em nome de Jesus oramos. Amém.